Você acha que o Brasil está vivendo apenas mais uma crise? Mas e se eu disser que o país já começou a mudar sem que quase ninguém tenha percebido? Enquanto milhões de pessoas continuam olhando para as notícias do dia, existe uma transformação muito maior acontecendo nos bastidores da economia. E o mais curioso é que essa mudança não começou ontem. Ela vem acontecendo lentamente, há anos. É justamente por acontecer devagar que quase ninguém percebe. Mas, quando todos perceberem, provavelmente já será tarde. Se você acha que inflação, juros, dólar e desemprego são problemas separados, existe algo importante que ainda falta enxergar. Porque todos esses acontecimentos fazem parte da mesma engrenagem. E entender essa engrenagem muda completamente a forma como você vê o Brasil. Antes de continuar, escreva nos comentários. Você sente que sua vida financeira melhorou ou piorou nos últimos 5 anos? Quero comparar sua percepção com o que realmente está acontecendo. Agora presta atenção. Imagine uma caixa cheia de bananas. Ela representa toda a riqueza produzida pelo país. No começo, existem bananas suficientes para quase todo mundo. Os preços parecem normais. Tudo parece equilibrado. Mas, aos poucos, alguém começa a retirar algumas bananas da caixa. Quase ninguém percebe. As pessoas continuam vivendo normalmente. Continuam comprando. Continuam trabalhando. Continuam acreditando que tudo está igual. Até que chega um momento em que todos percebem que existem menos bananas, mas ninguém entende para onde elas foram. É exatamente assim que muitas mudanças econômicas acontecem. Elas não aparecem primeiro no jornal. Elas aparecem primeiro na sua rotina. Quando você sente que o supermercado ficou mais caro, que seu salário compra menos ou que está mais difícil guardar dinheiro, você já está vendo o efeito. Só que existe uma pergunta muito mais importante. Quem está mudando as regras desse jogo? Essa resposta não é tão simples quanto parece, porque ela envolve decisões políticas, mercado financeiro, empresas, tecnologia e o comportamento das pessoas. E ainda existe um detalhe que quase nenhum especialista explica de forma simples. Existe uma força silenciosa reorganizando toda a economia brasileira. Ela muda quem ganha dinheiro, quem perde e quem consegue crescer. Daqui a pouco, vou mostrar por que algumas pessoas conseguem enriquecer justamente durante períodos de crise. Mas, antes, você precisa entender uma peça fundamental. Porque, sem compreender essa peça, todo o restante parece apenas azar ou coincidência. Se este vídeo já abriu sua mente até aqui, aproveite para deixar o like. Isso mostra que você quer mais conteúdos explicando economia de forma simples. E, se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, porque a próxima revelação muda completamente a forma de interpretar qualquer crise econômica. Nos próximos minutos, você vai descobrir que o verdadeiro problema talvez nunca tenha sido a crise. O verdadeiro problema é que quase ninguém percebe quando o jogo muda. E é exatamente aí que começam as maiores oportunidades. E também os maiores prejuízos. Agora que você entendeu a metáfora das bananas, chegou a hora de descobrir quem realmente está mudando as regras desse jogo. Porque as bananas não desapareceram. Elas apenas começaram a mudar de lugar. Durante toda a história, toda grande crise provocou exatamente o mesmo fenômeno. O dinheiro nunca deixa de existir. Ele apenas troca de mãos. E essa diferença muda tudo. Enquanto algumas pessoas entram em pânico, outras começam, silenciosamente, a construir patrimônio. Não porque sejam mais inteligentes, mas porque enxergam mudanças que quase ninguém percebe. Pense em um rio. A água continua correndo, mas seu curso pode mudar completamente. A economia funciona da mesma forma. O dinheiro continua circulando, só que segue novos caminhos. E quem continua olhando para o caminho antigo acaba ficando para trás. É exatamente isso que está acontecendo hoje no Brasil. Muitos ainda jogam um jogo que já mudou. Empregos estão mudando. Empresas estão mudando. O consumo está mudando. Até mesmo a forma como as pessoas investem já não é a mesma de alguns anos atrás. Mas existe uma transformação ainda maior. E ela acontece quase invisivelmente. Tecnologia, inteligência artificial e automação estão acelerando mudanças que antes levariam décadas. Enquanto isso, grande parte das pessoas continua esperando que tudo volte ao normal. Só que existe um detalhe importante: talvez aquele normal nunca mais volte. Antes de continuar, quero saber sua opinião. Você acredita que o Brasil vai melhorar nos próximos anos? Escreva sim ou não nos comentários. Daqui a pouco, vou mostrar por que algumas regiões crescem enquanto outras parecem parar no tempo. E essa resposta tem muito menos relação com política do que a maioria imagina. Ela está ligada à produtividade, à inovação e à capacidade de adaptação. Quem entende isso cedo começa a tomar decisões completamente diferentes.
Quem ignora esses sinais normalmente percebe a mudança apenas quando ela já afetou sua renda. No próximo capítulo, você vai entender por que a crise pode ser justamente o momento em que surgem as maiores oportunidades. Porque o verdadeiro segredo nunca foi prever o futuro. Foi aprender a reconhecer quando o jogo começa a mudar. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz: se o dinheiro não desaparece, quem está ficando com ele? Essa resposta pode explicar por que algumas pessoas parecem prosperar enquanto tantas outras apenas tentam sobreviver. Imagine novamente a caixa de bananas. Agora ela continua cheia, mas poucas pessoas conseguem alcançá-la. As bananas continuam existindo. O que mudou foi o acesso a elas. É exatamente isso que acontece quando uma economia passa por uma grande transformação. As oportunidades não desaparecem. Elas mudam de endereço. Quem continua procurando oportunidades no lugar antigo quase sempre acredita que não existe mais jeito. Mas quem aprende a observar os novos movimentos começa a enxergar oportunidades invisíveis para a maioria. É por isso que alguns negócios crescem justamente durante períodos difíceis. Eles entendem para onde o mercado está caminhando. Enquanto muitos lutam para manter o passado, outros começam a construir o futuro. E essa mudança acontece bem antes dos números aparecerem nos jornais. Primeiro, ela aparece nos hábitos das pessoas. As pessoas compram diferente, investem diferente, consomem diferente, pensam diferente. E quando milhões fazem isso ao mesmo tempo, toda a economia muda junto. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você acredita que daqui a 10 anos sua profissão continuará igual? Responda nos comentários. A resposta dessa pergunta pode definir o seu futuro financeiro. O maior erro não é a crise. O maior erro é acreditar que tudo voltará exatamente como era antes. A história mostra justamente o contrário. Toda grande crise redesenha a economia. Sempre. Novas empresas surgem. Outras desaparecem. Profissões mudam. Mercados inteiros são transformados. Enquanto isso, quem entende cedo consegue se adaptar antes da maioria. É como mudar o trajeto antes que o trânsito fique completamente parado. Quem espera demais perde tempo. Na economia acontece exatamente a mesma coisa. Quem percebe primeiro normalmente sofre muito menos depois. Mas ainda falta entender o fator mais importante de todos. E quase ninguém fala sobre ele. Existe uma força silenciosa que acelera todas essas mudanças ao mesmo tempo. Ela está presente em praticamente todas as decisões econômicas atuais. Daqui a pouco, você vai entender por que essa força pode criar riqueza ou destruir patrimônio. E quando você enxergar esse mecanismo, nunca mais verá uma crise econômica da mesma forma. Até agora, nós falamos sobre as mudanças. Mas ainda falta responder a pergunta mais importante de todas: o que uma pessoa comum pode fazer quando percebe que o jogo econômico mudou? A resposta não começa com dinheiro. Ela começa com informação. Quem entende primeiro o que está acontecendo costuma tomar decisões melhores antes da maioria. Imagine 2 agricultores. Os dois recebem exatamente a mesma quantidade de bananas. O primeiro acredita que a próxima colheita será igual à anterior. O segundo observa que o clima começou a mudar. Enquanto um continua plantando da mesma forma, o outro adapta sua estratégia. Meses depois, os resultados são completamente diferentes. Não por sorte, mas por adaptação. É exatamente isso que acontece na economia. As regras mudam, e quem muda junto sobrevive melhor. Quem insiste em ignorar os sinais normalmente culpa apenas a crise. Mas a crise raramente é o verdadeiro problema. Ela apenas revela quem estava preparado. É como a maré. Quando ela baixa, você descobre quem construiu a casa no lugar certo. Agora pense no Brasil dos próximos 10 anos. Você acredita que os empregos serão exatamente os mesmos? As empresas vão produzir da mesma forma? Os consumidores comprarão do mesmo jeito? Provavelmente não. É justamente por isso que aprender continuamente deixou de ser uma vantagem. Hoje, é uma necessidade. Quem desenvolve novas habilidades aumenta sua capacidade de acompanhar as mudanças. Quem permanece parado corre o risco de ficar preso em um modelo econômico que já ficou para trás. Antes de continuar, escreva nos comentários: qual você acredita que será a maior mudança econômica dos próximos anos? Sua resposta pode revelar como você enxerga o futuro, e isso faz toda a diferença. Daqui a pouco, vou mostrar o maior erro que as pessoas cometem quando tentam proteger seu dinheiro. E esse erro parece inteligente, mas pode custar muito caro ao longo dos anos. Se este conteúdo já mudou sua forma de enxergar a economia, aproveite para deixar o like. E inscreva-se agora, porque a revelação final conecta todas as peças que vimos até aqui. No próximo capítulo,
você vai descobrir que o verdadeiro patrimônio não é apenas dinheiro. O verdadeiro patrimônio é entender o jogo antes da maioria. Depois de tudo que vimos, talvez você tenha percebido que a verdadeira mudança nunca aconteceu apenas na economia. Ela aconteceu na forma como o mundo funciona. O Brasil está mudando, mas o restante do planeta também, e essas mudanças acontecem ao mesmo tempo. Quem espera que tudo volte a ser como antes provavelmente ficará esperando por muito tempo. Porque cada nova tecnologia, cada nova crise e cada nova oportunidade empurram a economia para uma direção diferente. E existe algo que nunca muda: as pessoas que conseguem se adaptar mais rápido normalmente sofrem menos durante as transformações. Isso não significa prever o futuro. Significa observar os sinais antes da maioria. Lembra da caixa de bananas? Ela nunca ficou realmente vazia. Ela apenas mudou de lugar. As oportunidades fizeram exatamente a mesma coisa. Elas não desapareceram, apenas migraram. Por isso, talvez a pergunta correta nunca tenha sido: quando a crise vai acabar? A pergunta realmente importante é: para onde a economia está indo agora? Quem responde essa pergunta primeiro normalmente toma decisões melhores. Quem ignora essa pergunta acaba sempre reagindo tarde demais. É exatamente por isso que educação financeira não significa decorar números. Significa aprender a interpretar mudanças. Porque números mudam. Notícias mudam. Governos mudam. Mas os princípios continuam. Os ciclos econômicos continuam acontecendo. Só mudam os personagens. E quem entende os ciclos começa a enxergar oportunidades onde a maioria só vê problemas. Se este vídeo mudou sua maneira de enxergar a economia, escreva "Eu percebi" nos comentários. Quero saber quem chegou até aqui. Isso também ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo merece alcançar mais pessoas. E, se você gosta de aprender economia de forma simples, com metáforas visuais, este canal foi feito para você. Inscreva-se agora, porque os próximos vídeos vão conectar todas essas ideias com acontecimentos reais do Brasil e do mundo. No próximo episódio, vamos mostrar como uma única decisão econômica pode afetar desde o preço do pão até o valor da sua aposentadoria. E você vai entender por que quase ninguém percebe essas conexões. A economia parece complicada. Mas, quando você aprende a enxergar os mecanismos, ela começa a fazer sentido. E talvez a maior mudança silenciosa do Brasil não esteja acontecendo no governo, nem nos bancos, nem nas empresas, mas na cabeça de quem finalmente aprendeu a entender o jogo. Até o próximo vídeo.